Bom dia! Salve Maria! Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus nos coloca diante de duas perguntas muito sérias. De onde vem a nossa vida, e para que lado ela está indo? São Pedro nos lembra que fomos resgatados não com coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, e o Evangelho mostra Jesus subindo para Jerusalém, indo de frente para a cruz, enquanto os discípulos ainda sonham com lugares de honra. É uma cena forte, porque revela a diferença entre o caminho do mundo e o caminho de Jesus. Na primeira leitura, São Pedro nos faz contemplar o mistério da nossa redenção. Nós não pertencemos mais ao pecado, nem a uma vida vazia, nem a uma existência guiada apenas por instinto e vaidade. Fomos comprados por um preço altíssimo. O sangue de Cristo, o Cordeiro sem mancha. O Catecismo ensina exatamente isso quando afirma que a morte de Cristo é o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva e nos reconcilia com Deus. Ou seja, a nossa fé não começa em nós. Começa no amor de Deus que nos resgatou. Por isso o salmo de hoje canta: paz em tuas fronteiras, e ele anuncia sua palavra a Jacó. A palavra de Deus não é decoração religiosa. Ela constrói, cura, organiza o coração e dá paz. Quando o Salmo louva Jerusalém, ele nos lembra que Deus quer fazer de nós uma cidade interior bem guardada, com portas firmes, alimento sólido e paz verdadeira. Onde a palavra reina, a alma deixa de ser espalhada em mil direções e começa a viver unificada em Deus. No Evangelho, os discípulos estão a caminho, mas ainda estão pensando em cargos. Tiago e João querem os primeiros lugares. Jesus, porém, ensina que o reino não funciona como os reinos deste mundo. Entre os pagãos, os grandes dominam. Entre os discípulos, não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. E o próprio Cristo fecha a lição com a sua vida. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. A Catena Áurea, ao comentar este trecho de São Marcos, ressalta que a verdadeira grandeza está na humildade, e que o maior é aquele que é o menor, porque se torna servo de todos. Santo Tomás reuniu ali a tradição dos padres para mostrar que Jesus não ensina só com palavras. Ele corrige o desejo de poder mostrando o caminho da cruz, da condescendência e do amor que se faz serviço. Aqui também cabem duas vozes de santos. Santo Agostinho, citado por um texto conciliar, dizia: para vós, sou bispo, convosco, sou cristão. Que frase linda! Ela nos lembra que a autoridade na igreja não é pedestal, mas serviço. E São João Crisóstomo, também citado em documento pontifício, advertia que não basta honrar Cristo no templo se depois ignoramos Cristo no pobre. Não se pode venerar o Senhor no altar e desprezá-lo no irmão ferido. Isso é evangelho vivo, sem maquiagem. E é nesse ponto que vale lembrar o espírito de The Faith Explained de Léo XIII. A fé católica não é um amontoado de ideias soltas, mas uma verdade que precisa ser explicada com clareza e depois vivida com coerência. A doutrina vira luz quando desce para a vida concreta, na família, no trabalho, na paciência, no perdão, no serviço escondido. Fé explicada de verdade é fé que se torna caridade. Então hoje a palavra nos pede uma conversão bem concreta, menos busca de aplauso, mais entrega, menos ambição, mais serviço, menos vaidade, mais cruz. Se Cristo me resgatou com seu sangue, eu já não posso viver para mim mesmo. Se Jesus lavou os pés e entregou a vida, eu também preciso aprender a amar de joelhos, a servir sem aparecer, a fazer o bem sem barulho. Esse é o caminho da glória no reino de Deus. Que o Senhor nos dê um coração simples, obediente e servo. Que Nossa Senhora nos ensine a dizer faça-se com humildade. E que hoje a nossa vida proclame com obras aquilo que os lábios confessam. Jesus é o Senhor, e a maior honra do cristão é servir. Amém. Deus abençoe vocês. Salve Maria.